Talvez alguém aqui nesse perfil precisa ouvir isso que eu vou dizer agora, porque um dia eu precisei entrar em contato com essa informação para que eu pudesse sonhar o meu sonho do jeito certo. Com 7 anos de idade, me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu falei rica. Pra mim era simples ser rico. Quando me podaram, você não pode falar isso, porque isso não é coisa de gente humilde. Eu nem sabia o que era ser humilde na verdade. Eu não sabia o conceito de humildade, nem nada disso. Mas aí eu falei, tá, mas eu ainda quero ser rica. Como que eu posso falar que eu quero ser rica sem falar que eu quero ser rica? Eu já era muito sagaz, muito esperta nessa idade. Falei, tá, eu sou cantora, eu tenho uma voz muito bonita e não dá pra tirar essa voz de mim, porque ela realmente é muito bonita. Então eu vou querer ser cantora, porque sendo cantora eu vou atingir muitas pessoas e os cantores famosos são ricos. Tem um fator também muito importante que eu não podia me sentir bonita. Eu não podia falar em voz alta que eu era muito bonita, que eu me sentia bonita, porque eu também era podada. Porque beleza também é questão de humildade. Você não pode falar que você é bonita, você tem que esperar as pessoas te elogiarem, porque senão você não é humilde. O que eu fiz? Eu peguei toda essa beleza e canalizei para o meu bom humor. Por isso que eu sou engraçadinha. Porque eu falei, se eu não posso ser bonita, então eu tenho que me destacar de alguma forma. Vou ser a engraçada. Vou ser a pessoa que vai fazer os outros rirem, que vai fazer os outros se sentirem bem. Só que a minha vida era uma tristeza. Aí o que eu fazia? Pegava minha tristeza, transformava em alegria e fazia o outro rir com a minha desgraça. Toda essa distorção da minha pequena realidade de infância, eu peguei toda essa informação e eu construí o meu sonho de ser cantora. Então eu foquei toda a minha energia, toda a minha juventude, eu apostei tudo em mim. Eu vivi tudo que eu pude e o que eu não pude pra fazer isso acontecer. Até que um dia, com 29 anos, eu entrei numa realidade, a vida me levou até um momento para que eu pudesse me redescobrir. Foi quando eu tava passando por uma rua e aí a minha intuição, Deus falou comigo, falou assim, olha, o que é ser líder pra você? Veio o Big Brother assim na minha mente, porque era um assunto que eu tava tratando internamente naquele momento. Então quando veio a pergunta pra mim do que é liderar, automaticamente já veio a resposta também. Que liderar é tomar a responsabilidade pra si aonde ninguém vê saída. É você ter um domínio das suas emoções e passar a segurança pro próximo. É como se você fosse a pessoa mais capacitada de sobreviver naquele meio aonde ninguém vê uma solução. Logo depois que eu respondi essa pergunta, me veio outra pergunta. Então por que você não assume os seus sonhos? E veio aquela criança de 7 anos querendo falar o quanto ela queria ser rica. E eu comecei a julgar aquela criança de 7 anos, mesmo sendo ela no futuro. Foi muito difícil pra mim olhar pra mim e falar, você quer ser rica, você nunca quis ser cantora. Você só usa a sua voz porque não podem tirar sua voz de você. Não podem falar que você canta mal, porque você tem muitas provas de que você canta bem. Porque eu não podia ser bonita, eu não podia ser rica, eu não podia ser nada do que eu queria, das formas que eu queria manobrar para conseguir ser quem eu realmente queria. É evidente que eu tenho muita facilidade com o meio artístico, porque eu fui agraciada pelo céu, por Deus, com os dons, que faz com que eu performe melhor nesse campo, nessa área. Mas isso não quer dizer que eu só tenho essa possibilidade para eu ter aquilo que eu queria. Que é ser rica, que é ter uma vida confortável, que é poder conhecer o mundo, que é poder me vestir bem, comer bem, é onde eu posso morar bem, sem me preocupar com quanto eu tenho na minha conta, se eu tenho condição de comprar um pão, se eu não tenho, se eu tenho condição de passear em algum lugar que eu tenho vontade, se eu não tenho. Tá entendendo? Viver uma vida leve, livre, sem limitação. Não
preciso só da música pra isso. Eu posso ter infinitas possibilidades de viver isso. No final das contas, com 30 anos de idade, eu aprendi que humildade é a minha capacidade de resistir à humilhação sem reagir na mesma proporção. É quando alguém chega, pega toda a frustração, todo o desconforto, tudo isso de ruim que ela tem dentro dela, ela despeja em você, porque de alguma forma você tá refletindo um bem-estar, uma luz, alguma coisa nesse sentido, que faz você ter uma vida leve, tranquila, mesmo diante dos seus caos, mesmo diante das suas próprias demandas, com a sua própria vida. Ela vai e despeja tudo isso de ruim que ela tem dentro dela em você, e aí você pega e simplesmente ignora. Óbvio que a gente sente alguma coisa, mas a gente não revida. Então, na minha visão, humildade é isso. Humildade, riqueza, autoestima, amor próprio são conceitos distintos que obviamente estão interligados, porque o modus operandi de viver age dessa forma. Autoestima é a sua capacidade de olhar para você e de se apreciar. Humildade é a sua capacidade de ser humilhado e não reagir na mesma proporção. Riqueza é a sua capacidade de sonhar, de imaginar e, consecutivamente, realizar aquilo que estava no seu pensamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ao mesmo tempo tem ligação. E eu entendi isso com 30 anos de idade. Eu saí dessa ilusão, voltei para minha realidade e assumi realmente os meus sonhos, quem eu sou. A dica que eu dou para você é: pegue o seu sonho, vá na raiz do seu sonho. Descubra qual foi a primeira vez que você entrou em contato com o seu sonho. Por que você sonha o seu sonho? Quais foram as limitações que colocaram no seu sonho? E o que você vai fazer com isso depois que você refletir e observar todas essas informações? Porque você é uma evolução daquela criança que sonhou a primeira vez. Então, se não tá dando certo pra você hoje, é porque aquela criança ainda não está sendo ouvida. E ela precisa falar. E a única pessoa que pode ouvir ela, nesse tempo, é o seu coração, a sua alma. Então, dê valor nisso.